Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Imóvel Talks, o seu podcast sobre investimentos imobiliários. O tema de hoje vai ser uma reportagem que saiu essa semana, estamos em setembro de 2025, falando que governo e setor imobiliário buscam novas soluções para aumentar o financiamento habitacional. Então nós vamos fazer um bate-papo sobre esse tema. Estamos aqui com Guaraci Nakamura e na conexão BH Jacareí com Marcela Carilho e Fernando Merli. Galera, o papo vai ser bom, mas antes eu queria dar o seguinte recado para vocês. Ativem o sininho, tá bom? Para quê? Para não perder os episódios que saem semanalmente aqui no Imóvel Talks. Toda semana tem episódio no YouTube, então ative esse sininho, se inscreva no canal e sigam lá na rede vizinha, o arroba Imóvel Talks, para não perderem nossos conteúdos lá também. Guará, vamos lá. 2026 é ano de eleição, o governo está antenado, já está pensando sobre novas soluções para aumentar o financiamento habitacional. Que você, que é um cara que atua no mundo dos imóveis populares, acha de governo fomentar os financiamentos imobiliários? É, Boa tarde, Pedro. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, é importante todo mundo saber que no ramo de imóveis populares, o financiamento habitacional ele é essencial. Não é que ele contribui, assim, ele é essencial. Sem ele, sem a participação do financiamento habitacional, principalmente no programa Minha Casa Minha Vida, eu diria para você que você não consegue expandir esse mercado do imóvel popular. Porque as pessoas não têm, 99% das pessoas, né, principalmente quando a gente olha para os imóveis populares, elas não têm dinheiro guardado, não têm condições de comprar um imóvel à vista, né, a grande maioria das pessoas, então dependem totalmente do financiamento. Nos últimos 2 anos aí, 2024 e 2025, tem sido bem desafiador esse cenário do governo realmente restringindo muito os recursos de financiamento para imóveis usados. Para imóveis novos é recorde atrás de recorde, então a gente tem visto essa expansão do crédito. Mas quando a gente fala de leilões, né, que é onde eu atuo, principalmente no mercado popular, o mercado de usados ele tem sentido bastante essa falta de, principalmente, ou é de subsídio do governo, né, que não depende da Caixa, ou é do próprio recurso, do orçamento da Caixa Econômica Federal. Porque as pessoas, elas realmente, elas contam com essa ajuda do governo para adquirir a sua primeira a sua primeira moradia. E é interessante, por que as pessoas recorrem tanto a esse programa habitacional da Minha Casa Minha Vida? Porque quando a gente olha o mercado de locação de aluguéis e a parcela do financiamento, a gente percebe que é muito comum estar em valores muito aproximados, às vezes ou um pouco abaixo ou um pouco acima do valor da parcela. Então, é realmente a melhor forma e a mais expandida e a mais comum nesse mercado popular é realmente a utilização do financiamento habitacional dos programas Minha Casa Minha Vida. Guará, então você que já atua aí com imóvel destinado ao público final, que é o comprador do imóvel popular, especialmente, gente, Minha Casa Minha Vida, faixa um, 2 e 3, que tem juros subsidiados, já sente esse impacto ali do financiamento. A pessoa literalmente troca o aluguel pela parcela, e muitas das vezes, como o juros está subsidiado, a parcela do financiamento é até menor. Esmiuçando aqui a matéria que saiu essa semana, basicamente, gente, é o seguinte: hoje o governo ele financia imóveis habitacionais com recursos do FGTS e da poupança. Da poupança, de todos os depósitos de poupanças do país, são cerca de 750 bilhões hoje aí de depósitos na poupança, o governo, o Banco Central, estipula para os bancos que 65% desse valor os bancos são obrigados a utilizar financiando imóveis a juros baixos no sistema financeiro habitacional, no SFH. Outros 15% os bancos podem destinar para o que eles quiserem, em outros tipos de financiamentos dá mais lucro para eles, e 20% fica com o Banco Central, com depósitos compulsórios ali para evitar a quebradeira do sistema bancário. Qual que é a proposta? O setor privado está pedindo que o governo deixe de passar 20% para depósito do Banco Central, passar só 5%, injetar mais 15% no financiamento habitacional. Só essa medida, gente, injetaria mais 115 bilhões de reais no mercado imobiliário, do dia para a noite, tá? Então vamos
aí ficar na expectativa dessa injeção de recursos para aí expandir o mercado de financiamento habitacional, né? Se sair, vai ser muito bom. Marcela, você que atua não como Guará, que é pro morador, você atua muito com investidor. O que você acha, Marcela, que o público investidor, essa medida do governo, se vier a acontecer, vai afetar o público investidor também, assessores, investidores? Com certeza, Pedro. Muitos investidores têm um montante em capital para utilização à vista para aplicar no mercado imobiliário, mas a estratégia de alavancagem de utilizar os recursos públicos, né, os recursos de financiamento imobiliário, os recursos de bancos privados que possam trazer para ele a possibilidade dele comprar imóveis no mercado imobiliário utilizando o capital dos bancos, isso faz com que eles entrem em muito mais operações, eles consigam comprar muito mais imóveis utilizando a estratégia de alavancagem. O mercado imobiliário como um todo, ele é tradicionalmente se conhece como uma das estratégias mais comuns no mercado imobiliário é a utilização de alavancagem, né? Então você usar recursos dos bancos para você poder adquirir imóveis. Então os investidores, é muito boa essa notícia para saber que tem mais capital, mais dinheiro no mercado circulando, com mais possibilidades de utilizar as estratégias que a alavancagem pode trazer para a gente no mercado imobiliário. E falando de leilões de imóveis, né, o mercado imobiliário como um todo compõe também, o leilão de imóvel é um braço dentro do mercado imobiliário, eu entendo que essa utilização dentro dos leilões ainda é melhor ainda se a gente conseguir utilizar a alavancagem, porque aí você já vai comprar muito mais barato utilizando recursos de terceiros para você poder utilizar, né, Fernando? Tá vendo, galera? Investidor antenado, óbvio que ele vai usufruir também do crédito imobiliário. Não é só o comprador da casa própria que utiliza. Você, se você está ali, tá investindo na sua pessoa física, você pode fazer o uso também do sistema financeiro habitacional para conseguir juros baixos. Ah, não, eu quero montar uma empresa e quero financiar com a minha empresa. Ok, aí você vai ter que procurar novas linhas de financiamento do SFI, que aí financia para a empresa, pode buscar aí consórcio, que o Fernando Tubarão pode falar melhor para vocês, que é especialista em consórcio, mas a verdade é que o investidor também se beneficia de medidas como essa do governo de injeção de 115 bilhões de reais no mercado. Falando em investidor, o Fernando Tubarão, por exemplo, é um investidor e ele utiliza estratégias, tá? Fazendo financiamento. Tem vezes que ele tem que aportar tudo à vista, mas tem vezes que dá para comprar financiado. E às vezes dá para recomprar financiado, não é isso, Fernando? Conta para gente. Exatamente. A gente usa bastante a questão da alavancagem financeira e quando a gente vai trazer, daqui a pouco eu entro um pouco no contexto como a origem disso tudo. Mas para a gente que é investidor, é muito importante que o mercado esteja em continuidade, né? Então, toda a vida, durante anos e décadas, pode passar daqui a 50 anos, você sempre vai escutar a mesma coisa. O mercado imobiliário está parado. O mercado imobiliário não está vendendo. Nossa, está precisando de subsídio do governo, está precisando de uma nova modalidade. É claro, é óbvio. Né? Ano passado a gente teve a crise ali das reservas da Caixa Econômica, travou o mercado popular, mas quando a gente vem falar de uma cifra, como o Pedro colocou, na notícia está falando 115 bilhões de reais. Imagine vocês, 115 bilhões de reais que vai ser aportado para financiamento do mercado imobiliário. Sabe o que isso significa? Quase nada. Você imagina que se for financiar uma casa de 100 mil reais, nós estamos falando de 115 mil casas. Isso não dá nada, proporcionalmente falando do tamanho do Brasil, do tamanho do nosso país, que é um país de tamanho continental. Né? Então é muito pouco, não tem dinheiro suficiente para fomentar tudo aquilo que a gente precisa para a finalidade social da moradia popular. Não tem jeito. Então aí quem é que fomenta tudo isso? Quem é que mantém o mercado girando? Os investidores. Então, apesar de você falar da especulação imobiliária, não, somos nós, porque a gente busca um crédito para poder fazer uma recompra do imóvel, para poder alavancar o investimento com um juros maior. Né? Então, ou seja, hoje está lotado de fundos de investimento aí, desesperado para poder financiar. E quando a gente fala de financiamento imobiliário, tem uma diferença de um empréstimo de qualquer outro caráter. Porque o financiamento imobiliário ele tem a natureza de ser a longo prazo. Então, quem é que empresta, ainda que é um juro alto, você emprestaria 500 mil reais a 1% de juro por 30 para receber em 30 anos? Claro que não. Né? Então, por quê? Porque é uma coisa muito a longo prazo. Ninguém quer dispor disso. Mas para isso tem carteiras próprias de securitizadoras, fundos de investimento,
que possibilitam tudo isso. Além dos grandes bancões aí, né? Então a gente tem Itaú, Bradesco, Santander, que nos possibilita com uma taxa de juro maior. Agora, para a moradia popular, o que acontece? Nós vamos fazer o investimento no mercado e quando a gente começa a fomentar isso, naturalmente a roda anda. Porque o cara que ganha 1, 2, 3, 4 salários mínimos, ele tem emprego, ele tem previsibilidade, ele tem renda. E aí, uma vez que ele tem renda, ele tem necessidade e interesse de estar comprando a casa dele, de sair do aluguel. E aí vai fomentando todo o mercado. Então, é um contexto como um todo. Quando o governo vem com essa parte do incentivo, olha, eu preciso buscar uma nova fonte de origem de recursos para financiar isso daí, ele ajuda. Por quê? Porque ele vai chegar ali naquele ponto, onde a gente vai pegar o cara que hoje está aqui trabalhando com uma renda previsível e ele fala, vou sair do aluguel porque o meu imóvel que eu vou comprar popular tem o preço do meu aluguel. Né? Então faz sentido para mim investir nisso. A questão toda é, e é o que acontece historicamente no nosso país, por quanto tempo ele mantém o pagamento desse financiamento. Então ele realiza o sonho da casa própria, mas aí a responsabilidade do governo é muito maior de manter ele tendo renda, manter ele empregado. Então não é o governo bater no investidor, bater na classe média para suprir a classe de baixo, porque senão o cara não tem previsibilidade e você não se sustenta. A roda, a engrenagem não funciona. Ô, Fernando, perfeito sua colocação, porque pode ter gente que vai escutar isso aqui, ver essa reportagem, falar que o governo está estudando aumentar o crédito, vai falar assim: medida populista, é porque é ano de eleição e o governo quer desregulamentar, quer liberar crédito, está pouco se lixando se o déficit fiscal está aumentando. Só que, galera, é uma obrigação do governo regulamentar, tá, a alocação desse recurso da poupança, a regulamentar como vai ter dinheiro para financiamento habitacional a juros baixos. Se, independente do governo, se é direita, se é esquerda, se é Bolsonaro, se é Lula, se o governo não regulamenta, os bancos vão alocar onde dá mais dinheiro. Simples assim, tá? Por exemplo, esse depósito, esse destinação obrigatória de 65% para financiamento habitacional, os bancos privados cumprem só o que é obrigatório, 65%. Itaú, Bradesco, Santander. A Caixa, o resto ele vai destinar para onde linhas de financiamento que rendem mais lucro. A Caixa, que já é uma caixa econômica, não tem ali é uma empresa da União, ela já destina próximo aos 80%. Ela só retém os 20% de depósito compulsório. Por quê? Porque ela está vendo ali mais o lado do financiamento imobiliário. Então o governo tem que regulamentar. Não é à toa, gente, que já nesse ano o governo lançou o faixa 4 da Minha Casa Minha Vida. Faixa 4 da Minha Casa Minha Vida foi uma medida do governo para tentar atingir imóveis ali, acho 350, 500 mil reais, de pessoas de 8 mil a 12 mil reais de renda e dar ali, arranjar um funding, né, que foi do petróleo, para financiar para esse pessoal. Por quê? Taxa Selic está 15%. Ninguém vai dar conta de financiar imóvel com taxa Selic a 15%. Aí foram lá e limitaram a 10% a taxa de juros dos financiamentos do faixa 4. É um incentivo ali, não fica igual faixa 1, faixa 2, mas é um incentivo para o comprador ali de classe média, né, Guará? Exato, mas, os dados estão mostrando que o faixa 4 ele está muito abaixo da expectativa, né, Tá. Pedrão? Dos 120 mil imóveis que o governo pretendia vender na faixa 4 em 2025, apenas 30 mil foram vendidos no faixa 4 até o momento, ou seja, um quarto da meta. É claro que só tivemos aí mais ou menos 6 meses de programa, né, do faixa 4, porém ainda assim estaria próximo da metade da meta que o governo colocou. E o que a gente tem visto? Que mesmo o governo reduzindo para o faixa 4 os juros a 10%, porque no mercado fora da Caixa Econômica está mais alto que 10%, está próximo de 11%, 12%, mesmo com essa redução travando em 10%, faixa 4, ainda assim as pessoas estão preocupadas de comprometer a longo prazo com juros tão alto. Então, muito provavelmente, o governo ainda vai ter que analisar melhor essas estratégias do faixa 4 para ver se inclusive não inclui um subsídio no faixa 4, no faixa 3, que hoje também não tem subsídio no faixa 3 e nem no faixa 4. Então, provavelmente em breve o governo vai ter que pensar se faz sentido para essas duas faixas incluir subsídio ou até reduzir um pouco mais os juros. Perfeito, Guará. Galera, o governo achar soluções para o financiamento imobiliário faz parte do papel do governo, seja de direita ou seja de esquerda. Tá? Agora, de fato, o que o Guará falou é verdade. 10% que foi o faixa 4 tá a juros alto ainda.
para o financiamento habitacional. Então, não está atraindo tantas pessoas interessadas em comprar igual o governo achou que estaria. Daí já começa a entrar, talvez, culpa sim do governo. Por quê? Ele está tendo que ter medidas ali de restringir 10%, porque a Selic está a 15%. E a Selic alta, sim, é culpa de um governo que está ali numa gastança. Essa Selic de 15 pode passar a 20%, a 25% no ano eleitoral. Aí já começa a fazer sentido falar que é culpa do governo, que é farra do governo. Porque às vezes eles estão ali regulando preço, né, Guarata? É igual lá na Argentina, na época que os preços subiam, o governo colocava o preço da prateleira aqui embaixo. Só que o governo não consegue regulamentar. Se a taxa Selic vai para 20, 25%, aí o governo vai baixar o Minha Faixa, ou Minha Casa Minha Vida, faixa 4, para 15%, continua sendo atrativo para ninguém, então fica mais complicado. Marcelo, você acha que em 2026 as coisas tendem a melhorar? Selic aí tende a melhorar? Ou você acha que o governo vai ter que continuar fazendo malabarismo aí para suprir o financiamento habitacional? Eu acredito que se o governo não fizer algo para a gente começar a baixar a taxa Selic, fica menos atrativo, porque o risco de inadimplência do mercado como um todo, né, do investidor, quem comprou para moradia, vai ficar muito complexo. Por quê? Tá muito caro o financiamento. Qual vai ser o desafio do governo? Não adianta ele dar crédito com juros altíssimos, que a taxa de inadimplência fica alta e elevada. E o que vai acontecer com esse comprador? A pessoa comprou a casa, ficou inadimplente porque perdeu o emprego dele. Então, o governo ele não pode pensar só num setor, não é só o mercado imobiliário. Como o Fernando falou, né? A engrenagem para gerar como um todo, o governo ele tem que investir em todos os setores. Então, incentivar formação de empregos, educação, todo o mercado brasileiro ele tem que estar engajado para que o crédito imobiliário faça sentido. Não adianta você fornecer crédito para daqui a um ano o cara se tornar inadimplente e perder. Então, assim, é todo um sistema ligado com o outro para gerar resultado. O governo tem que atuar em todas as áreas: setor econômico, no mercado imobiliário, educação, geração de emprego, formações profissionais, enfim, são várias vertentes que o governo como um todo tem que falar, se mexer, para não parecer só uma campanha eleitoral mesmo, como você abriu aqui o podcast falando, né? Ah, será que é só uma manobra por conta de eleições? Eu acho que o governo, se de fato estiver preocupado em um ecossistema e a engrenagem geral, ele tem que pensar em todo o mercado como um todo. E é engraçado ter complementando um pouco aqui, por quê? Porque a taxa Selic hoje ela já não se sustenta. Provavelmente nós vamos encerrar o ano de 2025 com uma taxa infinitamente inferior, porque o IPCA, né, então a taxa Selic ela serve para segurar a inflação. E o IPCA hoje, ele está quase negativo. Se você pegar esse ano aqui, nós temos 4% ao ano. Ou seja, é totalmente um percentual diferente do que a gente vê na realidade. E naturalmente não tem como sustentar uma taxa Selic de 15 quando o IPCA está a 4. É inconsistente. Então eu acredito que na próxima reunião aí do Copom, a Selic já vai cair. Fernando, e a gente está discutindo aqui sobre financiamento imobiliário, que as taxas de juros acompanham ali, mais ou menos, a taxa Selic. Agora, fala aí pra gente, porque diz que existe um mercado paralelo, parecendo um mundo de Nárnia aí, que você não cobra juros, cara. Negócio do consórcio, é só taxa de administração, não tem taxa de juros. É muito melhor, então, cobrar só 10, 15% ao longo do contrato inteiro. Não é melhor todo mundo migrar para consórcio em vez de ficar pensando em financiamento imobiliário, Fernando? É muito melhor, até porque não está se vendendo ali, não se negocia, né? Não tem comparação entre consórcio e financiamento. Por quê? Porque uma coisa é concreta, outra coisa é promessa. Quanto você está disposto a pagar num terreno no céu, Pedro? Né? Então, ou seja, são promessas, não acontece, né? A gente tem que ter fé. Então, consórcio ele serve que você não vai pagar juros, mas vai ficar muito mais caro para você, principalmente pela taxa de disponibilidade. Quer contemplar? Você vai pegar nada de dinheiro novo, vai ter que colocar todo o seu dinheiro ali e ainda ficar compromissado. Então, simplesmente não faz sentido. Ô, galera, eu fui irônico aqui, joguei a isca para o Fernando falar um pouquinho de consórcio, mas esse tema rende todo um episódio. Vamos combinar que nós vamos fazer um episódio no futuro para falar do porquê o consórcio tem alguns poréns. Ele tem porém de dinheiro novo entrando, às vezes muito pouco, de você ter que abraçar o capeta e ter que ficar com ele até o final do contrato. Tem vários poréns que a gente tem aí o papel de difusor de conhecimento imobiliário aqui, de colocar vocês a par, decidir,
sabendo tudo que vocês que está envolvido no consórcio, ok, podem resolver entrar, mas é bom a gente colocar para vocês esses poréns, por quê? Porque o vendedor de consórcio, ele muitas vezes, ele não te coloca a par de tudo, ele só te mostra a parte boa e a gente vai fazer um episódio aqui para falar para vocês aí também dos poréns para você tomar a sua decisão. Mas sobre aí o financiamento imobiliário, a verdade é o governo está procurando soluções, gente, tá? De fato, depósitos de poupança têm diminuído, porque com a Selic alta todo mundo quer aplicar no CDB, no Tesouro Selic, então a poupança diminui. Eu não aplico meu dinheiro em poupança, eu tenho certeza que Guará, Fernando e Marcela colocam em outros investimentos. Poupança diminui, 65% da poupança está faltando dinheiro aí para financiamento imobiliário, o governo está dando seus pulos, tá? Apoio essa medida aí de diminuir os depósitos compulsórios. Penso também que buscar recursos como da faixa 4, que é recursos do royalty do petróleo, o que o governo conseguir buscar de recurso vai aí estimular o mercado imobiliário. Ficamos nas expectativas dos próximos capítulos, tá joia? Obrigado aí por acompanhar nosso podcast. Não deixe de compartilhar o conteúdo se gostou. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente.